Oi! A receita de hoje é coxinhas. Uma receita muito prática, fácil. Vou mostrar de uma forma muito facilitada. E essa coxinha aqui, ó, a massa dela não gruda nos dentes. Vamos lá? Pessoal, para essa receita maravilhosa, vocês vão precisar de 500 ml de água do cozimento do peito do frango, 1 quilo de trigo aproximadamente, 1 quilo de peito desfiado e temperado, 1 colher de manteiga ou de margarina, eu estou usando margarina, uma cebola pequena picada ou ralada, colorau a gosto e cúrcuma a gosto. Aqui o segredo, 500 ml de leite. Aí eu já peguei o leite, coloquei na leiteira e vou aguardar levantar a fervura, tá? Nesse processo eu já vou aquecer a panela para poder vir com o primeiro ingrediente, que vai ser a margarina ou manteiga, né? Aí eu deixo aquecer bem, vou mexendo para poder desmanchar e venho com a cebola picada, no meu caso, né? Mas vocês podem vir com ela ralada ali nesse processo. Porque depois vocês não vão precisar de coar o caldo, se vocês colocarem a cebola raladinha, tá bom? Porque aí não fica gruminho na massa, por isso, né, a importância de quando for picada, coar. Mexe bem. Eu senti a necessidade de colocar cúrcuma e colorau novamente, né, porque eu senti que mesmo o caldo, né, já tendo corante, faltava um pouquinho mais. Esse processo aí é super a gosto mesmo, tá bom? E se vocês utilizarem, né, não conseguirem tirar, né, 500 ml do caldo do peito, vocês podem utilizar 500 ml de água, tá? Mas aí adiciona um cubinho de caldo, né, de galinha, tá bom? E vai misturando, né? Adicionei aí o caldo do peito de frango e vou misturando. Não é necessário levantar a fervura, tá? Nesse momento aí eu já estou me preparando para poder coar o caldo. Já desliguei o fogo e já venho nesse processo aí de coar o caldo. Coei certinho. Já volto com a panela para o fogo, que eu vou adicionar o caldo novamente na mesma panela. E já adiciono o leite, né? Que levantou fervura, que até sujou o meu fogão. Adiciono aí os dois. E já vou mexer. Já mexo. Esse momento aí é importante que vocês já venham já apurando o sal, tá? É importante que vocês experimentem o caldo aí, porque se tiver faltando sal, já vai regulando ali, porque depois que adicionar o trigo, né, vocês não conseguem mais adicionar o sal para poder misturar, porque a massa fica bem pesada. Então, já vão vendo aí se falta sal, né? É completamente a gosto essa parte aí de adição de sal. Tem gente que gosta de uma massa mais, né, puxadinha no sal, tem gente que gosta de uma massa mais sem sal, então é a gosto. Vou mexendo, olha, já tá levantando aí, ó, tá fervendo. Já vou adicionando o trigo, tá? Vocês vão usar aproximadamente 700 gramas de trigo, tá? Aí vocês vão ter que ir olhando, porque a massa, ela não pode grudar na mão, né? E aí vocês vão mexendo. Eu fiz sozinha, mas se você tiver, né, se for sua primeira vez, se você tiver alguém que possa estar segurando a panela para você, é interessante, porque a massa, ela vai ficar muito pesada. Olha, e vão mexendo certinho, tá? E quando começar a dar, né, dar uma pegadinha no fundo ali, uma raspinha no fundo, aí vai ser o ponto da massa, né? Que ela não tiver muito mole, que não tiver agarrando na mão, vai ser o ponto da massa. Mistura bem, tá? O trigo, né? O tanto que vocês conseguirem misturar. Olha só. Se tivesse outra pessoa segurando a panela, eu conseguiria estar mexendo ali, né? Segurando a pá com as duas mãos, eu teria mais força, né? Mas como eu estava sozinha, eu dei conta. Se eu conseguir, vocês vão conseguir também. Vai mexendo, né? Da forma que vocês conseguirem.
E aí eu já vou, né, depois de ter mexido, para uma bancada de pedra. E adiciono ali, olha, a massa. A minha panela, ela é antiaderente. E olha só, o fundinho, ao invés de ficar agarrado nela, foi para a massa. Então, aconselho vocês a usarem uma panela que vocês sabem que o fundinho ali, né, que é a raspinha, vai continuar na panela, né? Porque aí eu tive um trabalhinho aí para poder estar tirando, né, o fundinho ali que ficou agarrado na massa, né? Já começo a sovar já com a pá, só que eu vi que não vai dar muito certo, então eu vou com auxílio de um rolo de macarrão, tá? Porque a sova da massa tem que ser com ela assim, ó, quente mesmo. Vocês não podem esperar esfriar, não. Porque olha só, parece que deu errado a massa, né? Tá cheio de grumim, tá muito imperfeita. Mas confie no processo que vai dar certo. Porque a massa, né, ela não termina ali dentro da panela. Depois que ela saiu da panela, ela continua ali, ó, em cima da bancada, que é o momento, né, entre aspas, né, da sova dela. Aí eu já venho com rolo, olha só, rolo de macarrão, já vem, ó, a massa. Qual vai ser o ponto da massa que eu paro, né, de sovar ela? Quando a massa estiver lisinha. Quando ela estiver lisinha, né, sem grumim de trigo, ela vai estar perfeita. Olha, e tem que ter força, tá? E tem que ter braço. Quem está com a academia em dia, nossa, vai sair no lucro, que não é meu caso. Sofri um pouco ali, mas deu muito certo, gente. Olha só. E vão sovando, vai sovando. Olha, todo o grumim de trigo, né, pela temperatura da massa, né, que a massa tá. Porque o que você não conseguiu mexer ali da panela, né, você vai continuar mexendo ali em cima da pedra, ó, porque tá quente ainda. Olha só, como ela já vai mudando de textura, como ela vai ficando perfeita, lisinha. Gente, é muito bom fazer coxinha, muito bom. E olha só como ficou. Linda, lisinha, super quente ainda a massa, tá? Vou dando só um acabamento final ali, para eu poder ajeitar ela para colocar em cima da pedra ali, né? Olha só, que linda! Vou mostrar para vocês mais de pertinho agora. Olha. Linda, muito quente ainda, lisinha, sem grumim de trigo. Agora eu venho com um plástico, tá? Eu abri uma sacolinha, né, daquelas que a gente compra, né, de rolinho, porque ali você vai reter o calor na massa e a massa ela não vai ressecar por fora enquanto você estiver boleando, né, as coxinhas. Aí eu já trouxe ali, ó, o peito de frango e a forma, né, que eu vou colocar as coxinhas, tá? Agora, eu já vou, né, porcionando, já tirando a porção. Olha, eu já tô passando a margarina ali na mão. Se precisar, tá? Se a massa estiver agarrando. Mas eu vi que não foi o caso dessa massa. Ela não agarrou nem na pedra ali, ó, na base. Porque, às vezes, né, quando você vê que a massa, às vezes, fica um pouco mole, assim, você pode colocar um óleo, né, na bancada, para poder esticar ela. E já vai colocando, ó, o recheio dentro. Nesse momento aí, você já pode colocar catupiry, pode colocar requeijão, tá? O recheinho aí junto com o peito de frango a gosto. Eu optei por fazer ela, né, só com peito de frango mesmo, tá? Que fica tão gostosa quanto. E vou dando aí o formato, né, da coxinha, olha só. É muito fácil dar o formatinho dela, tá? Mas se você tiver dificuldade, né, não precisa ficar perfeito, tá? Eu comecei fazendo a coxinha pequena, né? Mas depois eu fui fazendo maiores, então assim, não teve um padrão no tamanho da coxinha. Então não tem como mensurar a quantidade que vai dar de coxinha para a quantidade de massa, tá? Vai depender muito do tamanho da coxinha que você fizer e da quantidade de massa que você vai gastar em cada coxinha. Olha só, vai fazendo aí uma aberturinha com os dedos. É muito artesanal. Eu tô usando agora um auxílio, né, de uma colher para ir porcionando o recheio. Eu gosto de uma coxinha muito bem recheada, gente. Muito bem recheada mesmo, olha. Já vou dando aí, ó, o formato da coxinha.
Que linda que vai ficando, ó. E vou repetindo esse processo, né, até o término da massa. Olha só as coxinhas prontas, rendeu tudo isso de coxinha, gente. Foi toda a massa e todo o recheio. A quantidade de massa foi suficiente para a quantidade de recheio. Aí eu vou mostrando, ó, ficou umas maiores, outras menores, né? Claro que se você pegar, né, para fazer para uma encomenda, você vai padronizar, mas como era para casa, eu até comecei ali, né, porque eu vi tinha cortado, mas para poder passar aí, né, a coxinha, eu usei leite, apenas leite, tá? E usei a farinha de rosca, que a gente encontra em supermercado, né? Em padarias, tá? E aí eu vou fazendo todo esse processo, olha. Tem gente que gosta de colocar, né, ao invés do leite, de, né, bater o ovo e ir passando, né, a coxinha. Mas eu prefiro o leite, tá? É questão de gosto. Eu acho que fica mais crocante a casquinha, né? Não encharca, né? Não fica aquela coxinha pesada, encharcada de gordura. Não fica, gente. Fica maravilhosa essa massa. E vocês podem, né, fazer para a família de vocês, né? Porque essa massa aí, essas coxinhas, vocês podem depois estar congelando elas, né? E aí descongelar depois para um dia que for fritar, um dia que a gente às vezes não quer, né, cozinhar, né? É uma ótima pedida para um final de semana, né? Para um diazinho de preguiça. E aí a gente vai fazendo isso com todas as coxinhas, tá? E ficam lindas. Qualquer imperfeiçãozinha, né, que ficou na hora de modelar, já vai se perdendo a partir desse momento que a gente já tá passando, né, na farinha de rosca. Depois desse momento aí, vocês podem estar fritando ou já pode estar congelando para poder armazenar, né, dentro de uma sacolinha plástica, tá? Mas para colocar no congelador é interessante colocar primeiro, né, numa parte assim fixa, porque elas podem agarrar uma na outra. E aí depois que tiverem congeladas, vocês passam, né, para um saquinho plástico para armazenar bacana aí no congelador de vocês, tá? E olha só quanto de coxinha que rendeu. Agora vamos fritar as coxinhas, né, no óleo bem limpo, tá? Já com o óleo já pré-aquecido, vamos adicionar as coxinhas. Temos que experimentar, né? Quem não gosta de uma coxinha frita, na hora assim, ó, fresquinha. É uma delícia. E para você que deseja aprender mais receitas como essa, siga o meu perfil e até a próxima. Beijo!